Bem-vindo a mais um vídeo do Black Hill Ninja. Você já passou por aquela situação em que você para e pensa: cara, esse aplicativo ficou muito bom. Esse aplicativo, acho que o usuário não tem como errar. Tá aqui, ó, tudo certinho, tudo explicadinho, padrão, não tem como errar. Vai mandar bem. E aí você chega lá, dá para o usuário fazer lá o que ele tem que fazer, o procedimento dele, e o que acontece? Pois é, hoje a gente vai ver como é que evita essa situação, tá? Vem dar uma olhadinha que existe uma ferramenta chamada Message que vai te ajudar muito a evitar esse tipo de erro do usuário quando estiver numa interface de aplicativo. Então, nosso primeiro exemplo vai ser esse aplicativo aqui, onde o usuário tem que preencher algum campo e ele precisa seguir um determinado padrão para esse campo e você quer ter certeza que ele vai fazer desse jeito. Então, digamos que você já deixou o campo preparado assim, já com qual padrão já como default para ele, e mesmo assim o cara vai lá e escreve errado. Tá? O cara vai lá, ao invés de seguir desse jeito, com os pontos e com os traços, ele vai lá e escreve assim. Beleza? Então está fora do padrão que você quer, e você não pode deixar que isso entre no seu aplicativo, seja por qualquer motivo que seja. E aí, quando o cara vai e clica aqui, olha o que a gente consegue dizer para ele. Favor preencher nesse layout que a gente quer. Essa é uma forma muito interessante, porque quando você faz isso, você consegue orientar o usuário de qual erro ele cometeu, como ele corrige, você consegue colocar tudo aqui, e aí ele vai, e isso ainda previne, né, que ele de fato entre com isso aqui, não é só uma mensagenzinha e tudo acontece normal no background. Não, ele vai prevenir que esses dados entrem e orienta o usuário para que ele faça certo. Então, se o usuário clica aqui OK, quando ele volta, ok, então eu tenho que seguir aquele padrão, então tudo bem. Então se agora ele faz como estava lá e coloca daquele mesmo layout, quando ele dá um finish, agora o dado passou porque seguiu o padrão. Tá? Como é que a gente faz então esse tipo de checagem, esse tipo de função para que o usuário não cometa erros? A gente tem um fluxo aqui muito simples, realmente é só um input e que ele vai estar sendo atualizado pelo text input, tá? No text input eu até coloquei aqui, como você viu, um default text para já dizer para ele qual é o layout, mas a grande jogada é essa ferramenta aqui, a ferramenta Message, lá do grupo de interface também, onde na ferramenta Message você pode falar uma condição que aponta um erro para você, algo que você considera que está errado, e além disso, o que vai aparecer de mensagem para o usuário se então essa condição de erro acabar acontecendo. Então, nesse exemplo aqui que eu coloquei, falei um regex count matches, ou seja, ele vai estar contando ali o padrão que existe sendo colocado. É só uma forma, tá? Você tem diversas formas de fazer isso, claro, mas eu botei aqui, por exemplo, o regex count matches, botei qual o padrão que eu quero e botei apontando para o hashtag 1, que é a entrada 1 dele aqui, como você está vendo. Então, eu peguei meu text box, e liguei no meu message, e essa minha ligação é o hashtag 1. Então, eu aponto o meu hashtag 1 como sendo o meu campo que vai ser avaliado aqui. Logo depois eu coloco a minha função, né, meu regex aqui, minha expressão regular, e coloquei igual a 0, porque significa que ele não encontrou aquela expressão regular. Então, quando isso aqui for igual a 0, essa é a minha expressão, que se for verdadeira vai apontar esse texto aqui embaixo para mim. Então, eu faço um teste aqui em cima, nessa primeira parte, eu digo qual é o meu teste de erro, e se de fato ocorrer esse erro, se esse erro for verdadeiro, eu digo para ele aqui embaixo qual é a mensagem que tem que mostrar para o usuário. Então aqui você pode dizer tudo que o usuário precisa fazer para corrigir esse problema. Um segundo exemplo desse uso é aqui, como a gente tem nesse, que você quer que o usuário possa fazer um input de mais de um tipo de layout de arquivo. Aqui eu estou botando arquivos muito simples, mas arquivos de repente são muito diferentes, às vezes até em formato diferente. Você quer dar a opção do usuário poder fazer isso, e aí você pode colocar um file browser dentro aqui de um Red Button,
E aí você quer que ele possa clicar no layout 1 e aparece um file browser, clique no layout 2 e aparece outro file browser. Você até diz aqui que é obrigatório que ele tem que colocar alguma coisa. E mesmo assim, digamos que o usuário vai e aperta Finish sem apontar nenhum arquivo. Isso é um problema. É claro, vai dar um erro no fluxo de toda forma, mas você quer dar uma mensagem corretamente para o usuário, não que seja só aquela mensagem de erro padrão. Então, quando você aperta Finish, você vai ver que vai aparecer essa mensagem: você não informou o arquivo, por favor, preencher o campo. Assim você acaba dando uma orientação melhor para o usuário entender o que ele tem que fazer, qual foi o erro que ele cometeu. E como que eu faço isso? Ok, você já usou o File Browser algumas vezes, talvez você já tenha percebido que tem uma configuração dentro do próprio File Browser que diz que, na verdade não do File Browser, mas do Action que vem após ele, que você determina aquele File Browser como required, ou seja, vai ser obrigatório que o usuário faça o preenchimento daquele campo. Só que nesse caso aqui, como eu tenho dois e eu tenho que preencher um ou o outro, se você bota o required nesse layout 2, por exemplo, e o usuário quer botar o layout 1, quando o usuário colocar o layout 1 e não colocou nada no layout 2, ele vai continuar pedindo, e não é o objetivo. A gente quer que ele selecione um ou outro. Nesse caso, a gente desmarca o required para que, na verdade, nenhum dos dois seja requisito, de fato, mas aí você configura uma mensagem de erro que vai determinar se o cara colocou aqui nesse red button 1 e deixou aqui o campo do File Browser vazio, que vai dar uma mensagem de erro. Se não, vai passar tudo certinho e vai continuar a vida. Como é que a gente faz isso? Aqui no nosso fluxo, você vai perceber, parece um pouquinho mais complexo, mas não é, só porque tem, né, um pouco mais de ferramenta aqui. Mas eu tenho aqui um File Browser e tenho aqui um action do File Browser, onde eu desmarquei o required, como eu falei. Só que o que acontece? Qual é a grande diferença aqui? No meu radio button, que eu tenho aqui, eu vou estar ligando esse radio button a um message. E esse message eu também vai estar recebendo um input aqui do meu file browser, ou seja, esse message ele vai estar recebendo input do radio button e do message e do file browser. Dessa forma você tem dois inputs entrando nesse message, onde o input 1, esse hashtag 1 vem do message e o input 2, esse hashtag 2 vem do meu file browser. Então, o que eu faço na minha mensagem de erro, na minha expressão de erro é: se o hashtag 1 for verdadeiro, ou seja, se o radio button foi selecionado, e se o meu hashtag 2, ou seja, meu file browser, não foi preenchido, ele está vazio, então é o meu erro. Eu não posso deixar que isso aconteça. E nesse caso, aí eu vou dizer essa mensagem que não informou o arquivo. E vou usar essa mesma expressão para o meu segundo input. Então, aqui no meu segundo radio button, no meu segundo file browser, e também vou estar ligando os dois a um message, e no message vou usar a mesma expressão, que é o mesmo tipo de erro. Então, vou também dar a mesma mensagem de erro. Espero que tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você, que agora você já consiga aí fazer interfaces ainda melhores com esses testes aí que vão te ajudar a ter certeza dos dados que vão entrar no aplicativo e que agora esses aplicativos vão estar ainda mais seguros, tá? Para que você consiga ter certeza que nada vai acontecer de errado. Então agora você já consegue saber como testar o fluxo em si aí pelos vídeos anteriores que eu te mostrei, se você usar a ferramenta de debug, e também como se certificar de que o usuário vai fazer só o que você quer que ele faça. Bom? Então fica aquele abraço, continue estudando e a gente se vê. Até mais!